Xeriquete balabassuri cantara balabas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o ar em 23, tá? Se der com frio, coloca essa blusa, por favor, tá? Porque o ambiente precisa circular, né? Pelo menos. Glória a Deus. Nós estamos vendo o jejum, iniciando o jejum de 40 horas. Quero pedir meia hora da sua atenção, 40 minutos no máximo, tá bom? Feche os olhos, para que a palavra entre no seu coração em nome de Jesus. Pai, eu te peço que nesta noite o teu coração venha a ser transmitido para cada coração aqui. A tua verdade venha a ser revelada para cada coração aqui. Senhor Jesus, que livra-me de falar de mim mesmo, mas fala através do Senhor. Fala através da sua palavra. Fala através do mesmo Espírito, porque o mesmo Espírito que habita em mim habita no meu irmão. E é esse Espírito que vai comunicar um com o outro, trazendo a verdade do céu. Declara, Espírito Santo de Deus, que a mente e o coração estão abertos e completamente abertos para o Senhor. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, já projeta por favor o texto de 1 Timóteo capítulo 4, a partir agora do verso 14. Lá está escrito o seguinte: não te faças negligente. Fala comigo, negligente, para com o dom que há em ti. Isso é Paulo falando para o seu discípulo Timóteo. Olha, Timóteo, não seja negligente com o talento, com a capacidade, com o dom que Deus te deu, o qual te foi concebido mediante profecias, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha a vontade de Paulo para Timóteo, sabe? Não seja negligente, Timóteo, com o dom que Deus te deu, através de profecias liberadas por homens de Deus. Mas seja alguém assim, atencioso, que persevera, continua firme, que investe nisso, porque na medida que você crescer, esse dom, todos que estão à sua volta vão conhecer, vão perceber. E aí, olha que ele fala de forma poderosa, que é o tema do nosso jejum: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Irmãos, nós vamos ministrar nesses dias sobre cuidar de nós mesmos. Tem um famoso coach aí que fala assim: vai cuidar da sua vida. Ele fala isso às vezes, esse coach. Mas só que não é no sentido que esse coach está falando, mas é no sentido espiritual. Porque eu não posso, olha aqui para mim, eu não posso me permitir pensar como o mundo pensa. Eu preciso pensar como Cristo pensa. São coisas diferentes. Lá no mundo, cuidar de si próprio é o seguinte: não deixa ninguém falar na sua vida, trabalhe bastante, cuide da sua saúde, vai fazer academia. É isso que o mundo fala. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, aqui, é o seguinte: olha, cuida de você e da palavra, para que você seja salvo, e para que aqueles que te ouvem também sejam salvos. Então ir para a academia não salva ninguém. Eu cuidar de mim mesmo, das minhas coisas, meus bens, não salva ninguém. Então tem a ver com algo espiritual, que toca corações, que transforma pessoas. Então Paulo, ele está aqui alertando Timóteo sobre atitudes. Fala comigo, atitudes. Então tem a ver com o céu. Por isso que nosso tema pode virar, se puder projetar o nosso tema aí. Tem aí já? Vocês estão? Quem está na mesa aí? Não saia mais daí, por favor. Só projetar o tema aqui, atitudes do céu. Cadê o tema? Está aí? Bom, enquanto eles projetam,
você, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está falando o seguinte: olha, tenha atitudes do céu, tenha atitudes que tocam o céu, que trazem o céu aqui na terra, atitudes que transformam pessoas, atitudes que transformam a si mesmo. Esse cuidar de ti mesmo tem a ver com coisas eternas. E Paulo fala isso porque tudo que Deus precisava fazer aqui nessa terra, para levar a igreja, para levar você a um crescimento, Ele já fez. Ele já te deu dons espirituais, Ele já morreu na cruz por você, Ele já verteu o seu sangue pelos seus pecados, Ele habita dentro de você, Séfora, falando todo dia o quanto você é amada, escolhida. Ele te cura, te liberta, te restaura. Ele te deu a igreja como o corpo de Cristo para que você se fortaleça. Ele te deu um pastor, um discipulador, um líder para te aconselhar. Então tudo que Deus poderia fazer, Ele fez, para que você cresça e avança para o céu, para que você cresça e avança manifestando o reino de Deus. Mas só que eu e você, como Paulo diz para Timóteo, precisamos ser diligentes, ser responsáveis, ser pessoas dedicadas, zelosas por aquilo que Deus nos deu. Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma célula, Deus te deu pessoas que fazem parte das vidas de Deus para você. Deus não coloca ninguém à toa na sua vida. Deus não te dá nada em vão. Tudo que Ele te deu tem um propósito eterno. Fala para o seu irmão: tudo que Deus dá toca o céu. Então, se Deus te deu algo, você precisa ser alguém diligente, alguém cuidadoso. Eu vejo minha esposa cuidando da minha casa lá, e é alguém muito diligente. Eu tenho roupas, os irmãos têm ideia, de 10 anos. Nossos móveis, nós casamos, nossos móveis lá do nosso primeiro apartamento, nós ficamos há quase 15 anos, não tinha nenhum arranhão, nada estragado. Porque aquilo que nós recebemos, temos zelo. E Deus, na verdade, Paulo está falando para Timóteo: seja zeloso, seja diligente, não seja negligente com o dom que Deus te deu, Timóteo. Não seja negligente com as bênçãos que Deus liberou sobre a sua vida. E aí você pode perguntar: pastor, o que é realmente ser diligente? Ele fala aqui, Paulo fala, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Paulo fala: cuida de você mesmo, Timóteo. Invista na sua vida, cresça, avança. Por que ele fala isso? Porque nós somos sal na terra. Fala assim comigo: eu sou o sal da terra. Irmão, sal que não dá sabor para a comida, ele é jogado no fogo. A Bíblia nos compara com sal. Então quando Paulo fala para Timóteo o seguinte: seja cuidadoso com você, seja diligente, seja zeloso, cuida de você mesmo. Ele fala assim: não perca o sal, não perca o sabor, não perca o fogo do Espírito, não perca a paixão, não perca a entrega, não perca aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui, sem exceção, lembra do dia do seu encontro. Alguém não lembra o dia do seu encontro? Levanta a mão. Alguém não lembra? Daniel levantou a mão ali. Você não lembra? Você bateu a cabeça, né? Mas é verdade, ele ficou malzinho. Memória, é verdade. Ficou a memória dele. Tirando Daniel, irmãos. Alguém não lembra? Daniel conheço desde 2001. Ele foi no meu encontro. Eu e ele fomos no mesmo encontro. Ele nem lembra, né? Lembra de mim? Ah, pelo amor de Deus. Nem de mim. Lembro o que eu te falei, né? Mas eu lembro dele. Então, você lembra por quê? Porque foi marcas profundas que Deus colocou no seu coração. Foi algo incendiário. E eu tenho certeza que você saiu de lá com o desejo profundo de mudar completamente a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque algo foi te dado, algo foi colocado na sua vida.
E Deus fez isso com um objetivo muito claro, para que você seja sal na terra, para que você seja luz no mundo. Então somos sal. Então o cristão vencedor é aquele que cuida de si mesmo, e não deixa esse sabor, não deixa esse fogo se apagar. Você pode viver na vida cristã de duas formas: ou no modo básico religioso, onde você vem no culto, vem na célula, dá o seu dízimo, participa da ceia, que é o modo mais básico da vida cristã. Ou no modo sobrenatural, vivendo milagres, sinais e prodígios. Eu te pergunto: existem jogadores de futebol e jogadores de futebol. Qual a diferença de um do outro? Estou falando sobre questão de emocional. Tem aqueles que são reserva o resto da vida, são aqueles que só ganham o seu salário, aqueles que jogam por jogar. E tem aqueles que são apaixonados, que se entregam, que vivem aquilo como se fosse o último dia da vida, aquele jogo como se fosse o último jogo da vida dele. Qual a diferença desses dois? Porque esse de cima vai ser vencedor, vai conquistar coisas. E esse que vive por viver, ele simplesmente vai levar a vida de uma forma morna, fria. Irmãos, você tem apenas no máximo 100 anos de vida. Você tem que ser intenso com tudo aquilo que Deus te deu, porque você só tem uma única vida, e você precisa entregar completamente ao Senhor. Então quem ignora o que você recebeu, a Bíblia diz que você se torna alguém sem sabor, alguém tolo, alguém inútil. Agora, meu Deus do céu, imagine você e eu chegarmos naquele grande dia, que é o dia do Senhor, a dia da volta do Senhor, do julgamento do trono, e Ele fala assim: afastai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, não vos conheço. Pastor, como assim? Eu estou todo culto. Pastor, como assim? Eu estou toda célula. Eu sou dizimista fiel. Eu sou alguém que abençoou tantas pessoas na cesta básica. Mas só que você não fez de uma forma entregue. Você não cuidou do dom. Você preferiu cuidar lá da sua empresa, trabalhando 20 horas por dia. Você preferiu curtir a vida viajando toda semana. Você preferiu curtir a sua família ficando dentro de casa assistindo ratinho. Meu Deus, misericórdia. Eu te falo isso porque você precisa perceber que cuidar do dom é investir. Eu conheço alguns irmãos aqui que investem, olha aqui para mim, que investem no mercado de ações. E eles ficam procurando vários cursos. Para quê? Porque quanto mais eles conhecerem o mercado de ações, mais chance ele tem de acertar a compra da melhor ação. Escuta, eu conheço um pastor que das 8h30 às 11 horas ele não fala com ninguém, não tem telefone celular, porque ele fica vidrado no mercado de ações olhando. Eu falo: você está em pecado, irmão, porque se algum membro precisar de você nessa hora, você está perdido. Eu falo: não, eu paro. Eu falo: ah, tá. Por que eu estou te falando isso? Porque alguém que investe no dom que Deus te deu, ele gasta tempo. Alguém que investe no dom que Deus te deu, ele tem prazer, ele tem alegria, ele compartilha com outros dom que tem. Isso abençoa tanto ele, faz ele crescer, e outras pessoas começam a se interessar também. Então quando você é alguém que ignora o dom que Deus te deu, eu estou falando de coisas eternas, amém, irmãos? Estou falando do dom lá do trabalhar, ganhar dinheiro, estudar. Não é esse dom não, dom espiritual. E quando você entende esse princípio, você começa a viver coisas incríveis. Paulo fala para Timóteo, e orienta Timóteo: cuida de ti mesmo, cuida da palavra, porque o cristão vencedor, ele ensina a palavra. Fala para o seu irmão: todo cristão, mais forte, todo cristão que é vencedor, ele compartilha a palavra de Deus. É sal, ele influencia. E nesse jejum, nós queremos falar para vocês, para os irmãos, o pastor Wilson chamou de 5 palavrões que não pode falar no reino de Deus. Aí o pessoal da mídia, da videira, falou assim: são estar alinhado com o céu. Mas eu gostei do que o pastor Vitor falou. Ele falou 5, deixa eu pegar aqui o título, achei bem interessante. 5 atitudes que o crente do céu tem. Querendo falar 5 atitudes que um crente que é do céu, ele tem, que são palavras que agridem o céu. Sabe que existem palavras que saem da sua boca, existem atitude que agride a cruz de Cristo.
E hoje a primeira palavra que eu quero falar para você em 25, 24 minutos é a palavra chamada retrocesso. Fala para o seu irmão: desistir, retroceder, abandonar. São essas palavras. Essas palavras estão riscadas no mundo espiritual. São palavras que não existem na Bíblia, só existem para derrotados, só existem para pessoas que não entenderam que são eternas, para pessoas que não entenderam que foram chamadas por Cristo Jesus. Então, eu quero te mostrar hoje, vai ter a primeira palavra que agride o reino de Deus, que é retrocesso. Amanhã nós teremos pela manhã uma palavra que é a segunda palavra que agride o reino dos céus. Sábado à noite são duas palavras, terceira e quarta, e domingo de manhã nós terminamos com a quinta palavra que agride o reino dos céus, que não é a atitude de alguém que é do céu. Você precisa escutar todas as palavras, por isso que é de se incentivar. Não tenha descanso nesse final de semana. Vem descansar aqui na palavra, vem estar com os irmãos, vem compartilhar. Antigamente, a senhora falou domingo passado, quero reafirmar aqui, nós ficávamos o dia inteiro no prédio das 9 da manhã às 10 da noite. Hoje tem até uma oportunidade de descansar um pouquinho mais em casa, a período da tarde. Então vem de manhã, vai descer das 9 a meio-dia e 30 mais ou menos, depois volta às 18 horas. Esteja conosco para escutar tudo aquilo que você precisa. Diga amém para o seu irmão. Fala assim: meu irmão, não falte no jejum. Então, retrocesso. Projeta para mim, por favor, Arthur. Hebreus capítulo 10, verso 37. Fala para o seu irmão assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Deixa eu traduzir para você. Quem tem fé não retrocede. Quem retrocede, Deus não tem prazer. É muito forte isso. Teve dias que eu cheguei para os meus filhos e falei: estou decepcionado com você. Não vou falar qual deles, mas tem um deles que ficou extremamente mal quando eu falo que estou decepcionado com ele, a ponto de chorar. Isso há alguns anos atrás. Então, escutar de Deus que Ele não tem prazer em você, que Ele está decepcionado. Entende? Decepção não é que você vai para o inferno. É como se você, Eric, tivesse algo poderoso da parte de Deus. Deus tinha a missão de ganhar, 100 mil pessoas através da sua vida. Mas você decidiu só cuidar da Letícia, da Esther, da Laurinha, ganhar dinheiro com a sua empresa, viajar pelo mundo, e chega no final da sua vida e dizer: poxa, Eric, eu tinha 100 mil pessoas para ser salvo através de você, e você não me trouxe prazer nisso. Seria muito triste, né, Eric, escutar isso de Deus. Mas quando você retrocede naquilo que Deus te deu, Deus fica chateado. O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele se entristece, porque Ele não espera disso de um filho. Ele não espera disso de você, porque você tem Cristo, o maior Espírito do universo. Cristo habita em você. E na Bíblia só existe, a primeira vez que se fala de a palavra retrocesso está lá em Abacuque capítulo 2. Vamos ver sobre esse texto? Vamos ver esse texto? Abacuque capítulo 2, verso 1. Projeta, por favor. O que estava acontecendo nessa época? Abacuque era um profeta, e o povo de Israel estava escravizado e vivendo a miséria, enquanto seus inimigos blasfemavam contra Deus e viviam a abundância. Não é uma incoerência? Como assim? Os inimigos que blasfemam de Deus estão abonados de dinheiro, estão ricos, conquistando tudo, e nós que somos filhos do Deus Altíssimo estamos pobres na miséria. Não faz sentido para você e para mim isso. É verdade, nós pensamos assim. E Abacuque ficou desse jeito. E olha o que ele faz: ele vai reclamar para Deus. Eu estou falando algo para você muito importante. Não é para você reclamar para o vizinho. Quando você estiver insatisfeito com algo que está acontecendo na sua vida, o melhor lugar para você reclamar se chama diante do Espírito Santo de Deus, diante da palavra, diante da oração. E olha o que o Abacuque faz.
Aí ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia, oração, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor lhe respondeu e disse: escreve a visão, grave sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Verso 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não se apresse para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então aqui mostra, primeira vez, alguém retrocedendo, alguém que não retrocede na verdade, porque Abacuque foi lá, ele olhou e falou assim: não, eu não concordo com isso, não faz parte da minha vida viver uma vida de miséria, não faz parte da minha vida viver uma vida de sofrimento. Eu vou reclamar para alguém que é devido, Deus. E aí vem a palavra retroceder aqui, porque ele fala: olha, não vou desistir. Ele começa a reclamar, ele quer desistir, ele quer abandonar, ele quer retroceder. Mas não, pera lá, deixa eu escutar Deus primeiramente. E ele escuta Deus, e ele escreve a visão. E é nesse texto que fala que o justo vive pela fé, porque a fé é o resultado daqueles que não retrocedem. Ou você tem fé, ou você retrocede. Ou você crê, ou você vai para trás. Não combina, é retrocesso com fé. Não combina crer, ter esperança com retrocesso, com voltar para trás, com desistir. Então, os homens de Deus na Bíblia nunca desistiram. Então, aquele que desistir, ele ofende Deus. Quem desiste do propósito, quem desiste do chamado, quem retrocede naquilo que Deus deu para você, e você está ofendendo ao Senhor. Por quê? Porque você perdeu a fé, você perdeu o crer. E Deus não tem prazer em quem retrocede, em quem perde a fé. Porque quando eu retrocesso, eu abro mão, significa que eu não creio mais naquilo. Eu tenho um hábito na minha vida, da mesma forma que eu não reivindico nada ministerialmente para mim, para ninguém, eu não abro mão daquilo que Deus colocou na minha vida. Tudo, e mesmo nos tempos mais difíceis da minha vida, os tempos de necessidade financeira, por tempo, a questão familiar, questões sérias da minha família. Meu pai faleceu, eu estava para trocar de igreja, da Assembleia para a Videira. E aí meu pai falece. Irmãos, tem brincadeira, eu tinha entrado na Videira no mês, faziam 6 meses que eu estava na Videira. Aí meu pai morre. Aí minha mãe já tinha um problema cardíaco e de depressão há muitos anos. E ela me fala: eu vou precisar de você me ajudando agora. Eu falei: vou te ajudar. Mas na mesma época eu estava para ser líder, líder de célula na Videira. Quem é líder de célula aqui sabe como que é a vida de um líder de célula, principalmente dos radicais livres da Videira. Não tem final de semana dos radicais livres, graças a Deus por isso. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como eu vou fazer agora? E Deus falou para mim: não retrocede. Não retrocede, porque eu vou cuidar da sua mãe. Quando eu falei isso para ela, rapaz, a bicha virou saci contra mim. Verdade, ficou mal, ficou sem falar comigo algumas semanas. E aí eu fui para o propósito. Por quê? Porque retroceder significa ofender a Deus. Significa: eu não tenho fé, Deus é mentiroso e não vai cumprir a sua palavra na minha vida. Então por isso que é um palavrão. Por isso é algo que agride o céu. Quando você abre mão do que Deus colocou na sua mão. Falar de divórcio é retrocesso. Desistir dos seus filhos é retrocesso. Desistir de investir em uma vida difícil é retrocesso. Ei, discipulador líder, abandonar a sua equipe porque é difícil é retrocesso. Abrir mão da sua liderança é retrocesso. São coisas que agridem Deus. Pastor, mas você não abriu mão da liderança do Morro Doce? Eu não abri mão, irmãos. Eu fui guiado pelo Espírito Santo, porque era tempo de ir para um novo tempo da minha vida. Eu era pastor de igreja lá, nós juntamos todo o povo e levamos para lá, pá.
Para alguns foi retrocesso, para mim não, foi obedecer à vontade do Senhor. Por isso que eu estou aqui com vocês hoje, para a honra e glória do Senhor. Entende? Então quando você é guiado pelo Espírito Santo, não existe retrocesso. O problema é que as coisas estão difíceis. O casamento não está bem, os filhos é isso, os pais é aquilo, a célula não avança, a membresia não responde, o líder, o pastor é complicado, o discipulador cobra demais, vou abandonar tudo. Essa palavra é um palavrão no reino dos céus. Porque tudo que Deus coloca ao seu redor é para te abençoar, é para te transformar. Você acha que Davi, ele seria rei se não tivesse um Saul perseguindo ele durante 13 anos? Nunca seria rei. Será que Josué seria o líder se não ficasse 38 anos no deserto junto com Moisés? Nunca seria Josué. Presta atenção. Então as tribulações da sua vida não tem como objetivo, o diabo tem o objetivo que você retrocede, mas para Deus é a oportunidade para amadurecer a sua fé e você viver milagres sem precedentes. Mas não quero isso, é difícil demais, eu sinto dor, estou incomodado, estou chateado. Engole essa chateação, engole esse choro e vai para cima, porque Deus está contigo. Não abre mão disso. Então Abacuque decidiu não olhar para a circunstância, não retroceder e permanecer. Fala comigo, permanecer. São duas coisas diferentes que o cristão tem. Tem coisa, retroceder, fala assim, retroceder nunca. Permanecer, às vezes. Prosseguir, sempre. A palavra retrocesso nunca deve sair da sua boca. Desistir nunca deve sair da sua boca. A palavra permanecer firme sempre é para o tempo de tribulação. Não saio do lugar, não abro mão, não desisto, não saio daqui. Enquanto não passar essa tempestade, eu não vou voltar para trás, porque enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto a minha liderança não está me orientar, eu não saio daqui, porque Deus me colocou, Ele pode me tirar. Entende? Permanecer e olhar para o autor e consumador da sua fé, Cristo, e avançar. Eu e você não podemos retroceder, porque precisamos permanecer firmes, perseverantes, confiantes na palavra que Deus liberou. Quantos tem uma palavra de Deus? Diga amém. Levanta sua mão direita, fala assim comigo: eu creio piamente na palavra que Deus manifestou, liberou sobre a minha vida, em nome de Jesus. Agora você fala essa palavra, fala para você mesmo, fala para o Senhor: eu creio na salvação da minha família, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na multiplicação da minha célula, eu creio na prosperidade da minha empresa, eu creio, vou permanecer, vou avançar, retroceder nunca, em nome de Jesus. Você crê? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu creio, não eu vou retroceder, eu não abro mão. Sabe qual é o problema meu e seu muitas vezes? É que tendemos a engrandecer os problemas e diminuir Deus diante dos problemas. Estou com câncer. Aí você começa câncer, falar. Eu estou morrendo, eu estou depressivo, estou isso. E cadê Deus no processo? Você só lembra de Deus quando o líder, vamos orar. Desliga o ar, por favor, está com frio. As irmãs aí, as irmãs Soraya está reclamando. Então assim, durante os problemas, eu queria que você sempre tomasse uma atitude. Fique de pé agora, rapidinho. Feche seus olhos. Você vai enxergar um problema seu agora. Feche seus olhos. Enxerga o problema. O problema não se chama marido não, tá, mulher? Amém? E nem o seu patrão, tá bom, empregada? CLT. E nem seus funcionários, tá bom, patrão? O problema se chama diabo. O problema se chama carne. O problema se chama sistema deste mundo podre. Você vai olhar para ele agora e vai falar para ele: eu não vou retroceder. Feche seus olhos, fala para ele: não vou retroceder. Eu vou para cima de você.
Sabe por quê? Porque meu Deus é grande, vencedor invicto. Ele tem estratégia para destruir todos os meus inimigos. Caia por terra agora, você diabo, demônios e tudo aquilo que quer que eu desista. Hoje me posiciono, permanecerei firme, avançarei rumo ao propósito, porque eu sou do céu, e o céu vai se manifestar aonde eu estiver, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu creio nessa palavra. Eu engrandeço meu Deus diante das circunstâncias. Não vou retroceder, não vou desistir, porque maior é o meu Deus do que aquele que está no mundo. Quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu não sei se você percebe o Espírito que está liberado neste lugar, mas existe muita fé neste lugar. Há muita fé liberada neste lugar. Só chegaremos ao final se a fé perseverar, levar o que Deus falou a sério. Então eu quero desafiar você hoje. Hebreus 10, 39 fala: nós porém não somos dos que retrocede para a perdição, somos entretanto da fé. Fala assim: eu sou da fé, para a conservação da alma. Oh, aleluia. Então, quero te mostrar rapidamente 3 motivos porque as pessoas desistem. 3 motivos porque as pessoas retrocedem. E o primeiro motivo deles é o medo. Medo do que estamos enfrentando, ou medo daquilo que vamos enfrentar. E é verdade. Quantas vezes, uma circunstância difícil da minha vida, bate aquela ansiedade, aquele medo: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que esse casamento vai dar certo? Não vai dar certo? Será que a compra dessa casa vai dar certo? Não vai dar certo? Esses dias eu estava conversando com meu irmão, e ele é engenheiro elétrico, e ele está muitos anos morando no mesmo lugar, e tem uma certa condição financeira para comprar uma casa maior. Eu falei: por que você não vai? Porque eu não sei se amanhã eu vou ter trabalho. Eu não sei se amanhã, no final do ano, vence o contrato lá da empresa CCR, e eu não sei se vou ser renovado. Então eu falei para eles: então você vai viver pelo não sei, em vez de viver pela fé. Ele falou: como assim? Eu falei: Alex, se Deus te deu condições e abriu oportunidades, é porque Ele quer que você entre. E uma vez que você entrar, Ele que vai dar toda a condição para concluir. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Esse é o nosso Deus. Então, quando eu entendo, sou da fé, eu não retrocedo. Ele comprou recentemente, graças a Deus, um apartamento. Eu acho que é muito lindo, porque pelos desenhos que eu vi. Por que eu estou te falando isso? Porque você não pode ter medo. O medo não pode dizer o que é o seu casamento. O medo não pode dizer o seu próximo passo com seus filhos. O medo não pode tirar você de liderar uma célula. Tem pessoas que não querem liderar porque têm medo, porque acham que não têm condições de cuidar de pessoas. E quem disse que eu tenho? Pastor, você tem nada. Você não me conhece lá em casa. Quem conhece se chama Soraya Cordeiro Almeida. Ela conhece o quanto carnal eu sou muitas vezes. Não é pecador, tá? Carnal é explosivo às vezes, natural demais. Eu erro também. E cada vez que eu venho para esse púlpito, eu falo: Deus, que não seja o Alexandre, mas seja o Cristo que habita no Alexandre. Cada vez que você for liderar, que não seja o fulano, mas seja o Cristo que habita em mim, que vai manifestar. Deus não depende de homem, Deus depende do Espírito Santo e de uma fé inabalável que está no seu coração. Uma vez, um pastor foi confrontado pelo diabo, a expulsão de um demônio. E o diabo falou assim: quem é você para expulsar? Eu não sou nada. Está na Bíblia isso, né? Com Paulo, com os caras que falaram que queria expulsar um demônio. Esse pastor falou: não, eu não sou nada, mas o que habita em mim é muito grande. Saia em nome de Jesus. Pode ser que o pastor estava em pecado,
Pode ser que o pastor tinha algum erro, pode ser que o pastor tinha acabado de brigar com a mulher, mas não interessa quem eu sou, o que interessa é quem está em mim. E se Ele está em mim, Ele vai manifestar poder. Deixa eu te falar algo: Deus nunca vai fazer algo porque você merece. Deus sempre vai fazer algo porque Cristo habita dentro de você. Quando Ele olha para você, Ele olha Cristo. Então não tenha medo, não tenha medo do novo. Não tenha medo de Deus confiar em você e colocar novas funções. Aqui na nossa igreja tem liderança de célula, temos discipuladores. Você pode abrir a sua casa, não tenha medo. Deus vai suprir toda a necessidade e vai cumprir a sua boa palavra na sua vida. Tudo aquilo que nos dá medo, ansiedade, angústia, tem a ver com as coisas terrenas. É natural. Você está olhando natural. Eu não tenho condições, Alexandre não consegue, Alexandre isso, Alexandre aquilo, eu não tenho dinheiro, eu. Não, se tem fé assim, Ele tem, Ele consegue, Ele faz, Ele opera, Ele manifesta, Ele, sempre Ele, tudo é por Ele, para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele estão todas as coisas. Glórias ao Senhor. Tira o eu, fala Ele. Tira a palavra eu da sua boca e começa a falar: Ele faz, Ele opera, Ele manifesta. Os da fé, Ele anda pelo Ele. Aleluia. Alguém cheio de Jesus não retrocede, não desiste. Sabe por quê? Porque Jesus nunca desistiu. Fala para o seu irmão: Cristo nunca desistiu. Segundo motivo, a equipe de louvor já pode subir. Segundo motivo que as pessoas retrocedem é porque elas olham para trás. Olha para trás aí. Olha para o seu irmão. Não é esse olhar para trás não, é olhar para o passado. Deixa eu te falar algo. O passado tem que ser uma boa lembrança, não tem que ser motivo de lamentação presente. No passado era assim, e sempre a lamentação está no seu coração. No passado era tão bom, no passado era isso. Retrocesso. Porque é impossível que o Deus que faz toda boa obra vai trazer um futuro pior do que você está vendo. Eu não consigo crer que o pastor Christian vai chegar em São Miguel, vai ser a pior vida dele. Eu consigo crer que vai ser a melhor fase da história dele. Esse é aquele que avança. Eu não consigo enxergar que Itaquera é pior que Morro Doce. Que viver no Morro Doce foi pior, foi pior do que viver na Lapa. Entende? Eu tenho muitas saudades, tenho prazer, boas lembranças da minha época da Lapa, da minha época da Armênia, da minha época ali no Morro Doce. Que boas lembranças, gostosas, mas nada se compara com o futuro que eu estou vivendo com Cristo Jesus. Eu te falar, sempre o futuro em Deus será maior e melhor do que o seu passado. Mas tem pessoas que não, ficam olhando o seu passado. Perdi fulano de tal, perdi ciclano de tal. Sabe, hoje quero te pedir em nome de Jesus, olhar para trás e considerar a vida anterior mais importante do que a vida atual, do que a nova vida que Deus tem proporcionado para você. Não, porque você compara. Esse é o problema seu, o meu problema, comparação. Porque não tem como comparar o que eu vivi no passado. Irmãos, pode ser que financeiramente eu vivi melhor no passado, hoje não, mas há 5 anos atrás eu poderia ter falado isso. Mas não se compara com essa experiência, com a maturidade, com a transformação que Deus tem feito na minha vida. Então tudo que se compara com o terreno traz retrocesso. Fala para o seu irmão assim: olhar para trás comparando com o natural sempre traz retrocesso. Porque quando você olha pelo espiritual, como que era o Alexandre espiritual há 10 anos atrás e hoje, nem se compara. Mas você compara com o material, você compara com o padrão de vida que você tinha, você compara com as pessoas que você vivia. E é por isso que você retrocede. É por isso que você não consegue se encaixar com o pastor Christian. É por isso que você não consegue se encaixar com o pastor Helder, porque sempre está comparando ele com o antigo líder que você tinha. Sempre está comparando o líder que você tem agora com o antigo líder que você tinha. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Para de olhar de forma natural. Começa a ver o quanto Deus tem feito na sua vida ultimamente, em nome de Jesus. E terceiro e último. Não, antes disso, deixa eu ler um texto. Lucas capítulo 9, verso 56.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, arado assim, no trabalho, na enxada, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se Deus te deu uma obra, deixa eu te falar algo, pastor Helder, se o pastor Helder abrir mão de ser pastor hoje, foi você? Não, né? Se fosse você, você sabe o que ia acontecer. Voltando aqui, olha aqui, irmãos, estou terminando já. Colocar a mão no arado é receber um dom da parte de Deus, receber um talento, receber uma profecia, como Deus deu para Timóteo. E quando eu pego esse talento e não uso, eu abro mão, eu estou fazendo o quê? Colocando a mão no arado e olhando para trás. A Bíblia fala que Deus não tem prazer em quem retrocede, e não vai ser apto para reinar com Deus aquele que sempre está olhando para trás. E por último, pessoas retrocedem por causa de frustrações. Fala comigo: frustração, decepção, mágoa, amargura, ressentimento. Se puder falar, se existe uma coisa aqui bastante, uma coisa que tira as pessoas do propósito muito da igreja, é a frustração com pessoas, a frustrações com expectativas naturais, a frustrações com sonhos naturais que eles tinham. Pessoas desistem por causa disso. Então retrocedemos quando desistimos das pessoas, retrocedemos quando evitamos tratar problemas necessários, ajustar para avançar. Retrocedemos quando passamos a considerar as coisas naturais mais importantes do que as coisas terrenas, espirituais. Retrocedemos quando consideramos as pessoas ao nosso redor que não são escolhidas por Deus. Retrocedemos quando começamos a questionar aquilo que Deus me deu. Retrocedemos quando começamos a questionar a palavra que Deus liberou. Deixa eu falar, não estou falando a palavra do profeta, não, estou falando a palavra Bíblia. Aí Deus fala que é o Deus da cura. Será que Deus cura mesmo? Isso é retrocesso. Isso é retrocesso. A pastora pregou semana passada agora sobre uma pastora que faleceu. Acidente de carro. Ali em Goiás, ela estava indo enterrar o avô. Ela estava indo para o velório do avô. Ela estava indo para lá. E de repente o marido dorme no volante. Tinha 4 pessoas, inclusive um bebê de 2 anos, o Benjamin, no carro. Pastor nosso aqui de Osasco. E a mulher estava sem cinto, uma falha. E ela morre em cima dos escombros. Aí chegou na sexta-feira, isso me constrange. E errou na quinta-feira a mulher. Sexta-feira à noite estava o pai e o marido louvando a Deus lá no sítio com a gente. Sabe por quê? Porque a frustração não vai fazer eu desistir do propósito. A frustração não vai fazer eu retroceder, mas muitos desistiriam. Abandonaria tudo. Cadê Deus? Cadê você, Deus? O pastor fez isso comigo, meu marido fez aquilo comigo, minha esposa, meus pais, o patrão, a vida. Estou frustrado. As coisas não acontecem como eu quero, estou frustrado. Retrocesso. Eu quero te pedir ficar de pé agora em nome de Jesus. Estou terminando agora. Vem aqui, pastor Helder, pastor Cristo. Fica onde fez o outro assim. Eles vão lutar agora. Quem você acha que vai ganhar? Se você bater no pastor Helder, te pega. Vai junto com o Paulo e com o Felipe junto. Latinão, né? Vamos lá. Aí eu tenho um cronômetro aqui, significa infinito. Pergunta
você, eles podem desistir da luta, sim ou não? Não. Que cronômetro infinito. Pode ser que um deles desiste, mas a luta vai chegar ao fim, porque um deles vai ganhar. Mas só que na luta de boxe, o treinador, ele tem uma toalhinha. Esse treinador, quando vê, porque os boxeadores, eles não desistem, eles vão até o fim. Quando vê, puxa aí que está apanhando. O treinador vê que o Cristo está apanhando e fala assim: acabou. Por quê? Porque quem decide o dia do término é o treinador. Existe um treinador da sua vida chamado Deus. É Ele que vai começar a boa obra e é Ele que vai terminar a boa obra da sua vida. Pode sentar, meu filho. Você não pode desistir. A palavra final da sua vida tem que ser Deus. Eu tenho uma palavra de profecia para você. Muitas coisas que você não conquistou é porque no meio do processo você não deixou Deus jogar a toalha. Você quis desistir e o diabo te derrotou. Mas deixa eu te falar, Deus é fiel e justo e Ele tem poder para restaurar todas as coisas na sua vida. E hoje é noite de restauração. Diga aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Você vai prosseguir